Fala, meu povo maravilhoso! Estamos começando o último dia aqui no Festival Costume Gourmet e no Festival Costume Saudável. Eu quero dar um salve pro Mercadinho São Luís, que confiou mais um ano na gente. Muitíssimo obrigado por essa confiança, vocês são lindos. Eu venho dizendo isso há 10 episódios já aqui no próprio festival. E esse ano um festival duplo, até porque o equilíbrio é tudo, né? Vocês hoje estão tendo a possibilidade de passear pelo Costume Gourmet, passear pelo Costume Saudável. Qual é o evento como esse que a gente tem aqui em Fortaleza? Maravilhoso, muitíssimo obrigado. Um beijo no coração de vocês. Um beijo para minha equipe que está aqui no último dia comigo de novo. Vocês são lindos. Obrigado por me darem esse suporte. Mas agora é hora de conversar com uma pessoa muito massa e ela se chama Priscila Fontes. Seja bem-vinda, Priscila Fontes. Já entrevistei seu marido aqui. Sim, não é? Sim. E falta só os seus dois filhos. Aí a gente fecha a gente... família, né? Quando bater 18 anos, a gente traz aqui de novo. Sim. Mas primeiro, muito obrigado por você estar aqui. Eu quero que você olhe para essa câmera da verdade aqui e diga quem é você. Quem é Priscila Fontes? O que faz, o que come, de onde vem? É aqui, ó. Bom, eu sou Priscila Fontes, eu sou mãe do Caetano, de 5 anos, mãe do Antônio, de 2 anos. Eu sou psicóloga e sou educadora parental e sou idealizadora do Portal Materno, que é um Instagram em que eu ajudo mães, né, a conduzirem a educação dos filhos de forma respeitosa. Então, eu realmente compartilho ali tudo que eu sei, todos os meus conhecimentos, para ajudar as mães nessa missão que não é nada fácil. Não é nada fácil. É o seguinte, é a primeira vez que você está no festival? Não, ano passado eu já participei, eu fiz um talk na área Kids e foi muito legal. E hoje, esse ano também vai ter? Vai ter ainda a área Kids com várias palestras, mas esse ano eu estou aqui no podcast. Hoje, esse ano você não está no Talks, você está nos nordestinos pelo mundo. Exatamente. Isso mesmo, tá tudo certo. Talks é massa também. Mas é o seguinte, você falou que você é educadora parental. Isso. Psicóloga e educadora parental. Diz para todo mundo que está assistindo o que é ser uma educadora parental na prática. Bom, a educação parental, ela realmente parte desse novo conhecimento, né? Que na época dos nossos pais isso não existia. Eles iam educando baseado no que eles achavam que ia funcionar e era isso. Mas aí, com a evolução da própria ciência mesmo, a gente conseguiu descobrir como é que funciona o cérebro das crianças, como é que a forma como a gente educa altera esse cérebro, né? Quais são os impactos na saúde mental, na saúde emocional das crianças. Então, a partir daí, muitas teorias começaram realmente a serem criadas e desenvolvidas para que as mães pudessem ter um caminho que vai levar os filhos a terem uma saúde emocional, né, melhor. Então, a gente consegue hoje ter uma noção do que é que uma educação com violência causa, né? Então, a ideia é a gente educar de forma firme ainda, mas sem violência, né? Como é educar de forma firme, mas com empatia, com respeito, e também educar e dar pulso? Como é isso na prática? Bom, eu costumo dizer que a gente precisa conseguir unir as duas coisas, porque o que a gente vê muito são mães tentando, mas uma hora tá firme e outra hora tá gentil, né? Então, uma hora tá autoritária e outra hora tá gentil demais. Então, acaba sendo autoritária e permissiva, autoritária e fica uma gangorra. Os polos muito distantes. Exatamente. Ela é autoritária e ela se arrepende, ela vê que ela pesou a mão, aí ela... meu filho, e aí passa para permissividade. E aí, eu tô permissiva demais, porque aí a criança começa realmente, ela vê que tem um vácuo ali de poder, um vácuo de autoridade, e ele meio que cai lá dentro, e aí ele realmente começa a ter muitos comportamentos desafiadores. Sim. E aí a mãe volta pro autoritarismo, então fica nesse balanço. Então a gente realmente precisa conseguir... O equilíbrio. O equilíbrio. Como costume saudável. O equilíbrio é realmente tudo. Mas nem sempre é uma missão simples, né? Não, é muito difícil, porque realmente a gente não tem essa referência, né? A maioria de nós, não fomos educados dessa forma. Então, a gente não sabe como ser firme sem ser violento, né? Então, é realmente um trabalho de como fazer isso. E aí, a gente precisa estar ali firme e dizer, filho, eu entendo, mas agora você não pode fazer isso.
E aí você acolhe, porque tá aí a gentileza. Ah, eu entendo, né? É você dizer assim, eu entendo. É você dizer, poxa, eu também sinto isso. Quando eu fico frustrada, eu também sinto isso. Mas é isso. Vem cá, eu te dou um abraço, eu valido o seu sentir, mas é assim que vai ser. E o ser violento, quando você fala, não é necessariamente bater, educar em bater, é com as palavras também, né? Sim, a com violência grito, emocional, né? É isso, é grito, é ameaça, é você dizer que se ele não vier, você vai fazer alguma coisa, eu vou contar até 3, né? Que você não chega a bater, porque clássico, no 3 ele vem. Isso. Você fala que vai chegar até 3, normalmente você não chega até o 3, né? Mas existe ali a violência de, tipo, se você não vier, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então, não pague pra ver. Você já viu aquele meme daquele cara, aquele pai, talvez o Thiago já tenha visto, aquele pai que tá sempre com amendoinzinho na mão? Nunca viu esse meme? Tipo, ele assim, olha só, você tá errado, hein, moleque? Que sei lá o que sei lá. Aí quando a mãe passa, ele, cara, eu já falei pra tu não fazer isso, cara. Pra lidar com a sua mãe, você tem que só fazer isso aqui, que sei lá o que. Aí a mãe, pô, olha, que sei lá o que. Tu já viu esse meme? Tu nunca viu? Nunca vi. É maravilhoso. É o paizão, gente boa, quando a mãe vira, né? E eu tô citando ele bota moral. Eu tô citando esse meme justamente porque eu quero falar do papel da mãe. Né? O pai que tá ali brigando, mas quando a mãe sai, ele é permissivo também. Então é uma brincadeira dele. Sim. Mas na vida prática, ser mãe não é simples. Não. Né? É muito e existe difícil. uma ideia de que romântica sobre o papel da mãe. Quando você for mãe, sua vida vai mudar. Quando você for mãe, eu acredito em tudo isso. Realmente a vida muda. De fato, Total. é lindo, é belo, é tudo isso. Mas não é só romance. De jeito Existe nenhum. uma mãe de carne e osso, existe uma mãe que sofre, existe uma mãe que queria ter 1 segundo para ficar 2 minutos a mais no banheiro tomando um banho, ou assistir um Netflix, ou, né? Total. Comer um negócio sozinha, no silêncio, do vácuo Total. do universo. E eu quero saber de você, na prática. Tem muito conteúdo, às vezes, que é tóxico em relação a isso também. Sim. Não, você mãe é coisa... E tem muitas mães que não se identificam 100%. Ok, eu amo meu filho, mas tá difícil. Tá difícil essa situação. Eu tô precisando de ajuda, eu não tenho, de repente, como é que se fala? Rede de apoio. Então, para algumas pessoas pode ser um pouco mais romântico do que para outras. Sim. Né? Como é isso na prática? Assim, como você visualiza essa romantização também e praticamente todo mundo ser colocado como uma mãe só, quando na realidade tem diferenças, né? Sim, muito claro, grandes. Como é muitas. que você sente isso? Eu acho que essa romantização, ela já parte do... Quando você for mãe, sua vida vai mudar, você realmente vai saber o que fazer, é instintivo, tá tudo dentro de você, tudo que você precisa tá dentro de você. E aí, quando você vira mãe, né, quando você se torna mãe e existe essa expectativa sobre você, é realmente muito duro, porque é muito difícil. Você não sente isso de tipo, pronto, agora sim eu tô completa e alcancei o nirvana porque sou mãe. E aí, quando a criança começa a ter comportamentos que você não esperava ou que você não sabe lidar, você começa, por exemplo, a sentir raiva. Aí você sente raiva do seu filho. E isso é impensável, né? Assim, tipo, como assim? Eu senti raiva do meu filho. Não, isso não está no script. Então, você se sente culpada por sentir uma emoção que é uma emoção completamente natural de qualquer relação. A gente precisa entender que você ser mãe é uma relação, você está numa relação com seu filho. Então, toda relação é permeada de todas as emoções. Então, assim, não é sobre você não sentir. Você vai sentir. É sobre você saber como agir quando você sente as emoções, né? Então, assim, você está exausta, não tem problema, porque é cansativo. Então, é você ter as ferramentas de o que fazer nessas horas. Você está revoltada com seu filho, com raiva, tudo bem, é uma emoção que você está sentindo. Exatamente. Passa muito por você aceitar que essas emoções vão acontecer. Sim. Porque eu imagino que para a saúde mental, Priscila, deva ser muito importante você aceitar essas emoções. Porque se você não aceitar, você é culpado o tempo inteiro, né? Total. Completamente. Porque, tipo, como assim? Não são emoções que estão de acordo com o papel materno, né? A Romantizado. mãe... Exatamente, né? A gente cresce
tendo essa visão, né? A gente brinca de boneca sempre, então assim, ela vai brincar de boneca e quando ela for mãe é isso que ela vai fazer com naturalidade. É como se fosse natural para a mulher, né? Espera-se que isso seja natural. E assim, até é, mas da forma que é passado para a gente socialmente, é que não é difícil. E é muito difícil ser mãe. Né? É muito difícil você estar num papel que você é completamente responsável por um ser humano e completamente responsável por quem ele vai ser, como é que ele vai, que adulto ele vai se tornar. Então, assim, às vezes você tá aqui educando seu filho e ele tem um comportamento que é inadequado e você tem um pensamento catastrófico de que, tipo, meu Deus, ele vai se tornar um meliante, então eu tenho que agir agora. E assim, e na verdade... Esse moleque não vai dar certo, não. Não vai dar em nada. E aí você traz pra você, é uma relação muito simbiótica. Porque, tipo assim, se ele não está se comportando de forma adequada, eu falhei. E, na verdade, muitas vezes é um comportamento esperado da fase de desenvolvimento da criança. Né? Então, até você entender sobre desenvolvimento infantil faz diferença na sua maternidade. Ela se torna mais leve quando você entende que não foi você que errou. É um comportamento esperado. Ele está em desenvolvimento. Então, isso realmente torna mais leve. É muito difícil, é muito duro quando você não tem noção disso. Quando você acha que tudo é um erro seu. Sim. E antes era colocado na conta da mãe. Tanto é que diz assim, que menino mal educado. Mal educado, quem está educando? A mãe. Porque o papel do pai também não era educar, né? O papel do pai era prover, né? Então, assim, se é mal educado, é uma falha da mãe. Agora, existe uma outra questão aí também. Vamos falar do pai. A gente está falando da mãe, mas vamos falar do pai. O papel do pai nisso, na contribuição com a mãe, né? De dividir essa responsabilidade. Eu falei do meme aqui do cara que... Quando a mãe tá bolada, o filho, ele vai lá, faz a pose e vai por detrás. Porra, cara, é o paizão gente boa, que passa o pano para as cagadas do filho e tal. O pai também tem que ser um grande parceiro da mãe nessa gangorra que você falou dos polos, né? Porque você tem o polo do muito permissivo e do muito violento. Se, por exemplo, a mãe é muito violenta e o pai é muito permissivo... Também confunde essa criação. Não, total. Os dois têm que estar alinhados para não ser nem violento, nem permissivo demais, né? Isso. E a gente via muito antes, né? Tipo, eu vou chamar o seu pai. Porque a mãe já não conseguia colocar ali o limite, então ela dizia, eu vou chamar o seu pai. Então, às vezes, o pai... muitas vezes era aquele que fale com sua mãe e era muito permissível, e muitas vezes ele era colocado no lugar de vilão. Então, não tem como, né? Ele realmente tem que estar junto e os dois precisam ser firmes e gentis, né? E empáticos e respeitosos, para não ter realmente essa polaridade de papéis, né? Então, é muito importante. E outra coisa que eu falo sobre a relação do pai com o filho é que não é só sobre a relação do pai com o filho. Muitas vezes, o pai, ele tá presente, ele fazer a parte dele, porque a gente diz assim, se você não ajudar... Não, né? Pai. Não, a gente diz assim, você precisa me ajudar, mas na verdade ele não está ajudando. Ele tem que fazer a parte dele, que é educar também. Então, assim, quando o pai faz a parte dele, isso interfere na relação do filho com a mãe, porque ela não está exausta. Quando ele participa, ela consegue ter muito mais tempo para fazer outras coisas, porque ela consegue contar, né, para coparentar. Então, assim, se ela é responsável por tudo, se ela que está com toda a carga mental, que só ela sabe qual é a fralda, só ela sabe qual é a pomada, só ela sabe o que é que o filho precisa levar para a escola, só ela que sabe, enfim, de tudo da criança, ela tem uma carga mental, é ela que está ali o tempo todo com a cabeça fervilhando, e aí para ser paciente com essa criança é muito mais difícil, porque ela tá cansada física, porque ela tá ali, né, na lida, e mentalmente, porque ela que sabe de tudo. Total. Eu lembro que eu vi um vídeo que viralizou também. Internet, né, gente? Os algoritmos aí é foda. Que mostra a mãe tentando ensinar. Eu me identifiquei muito com isso, porque eu tive muita dificuldade no colégio, né? A mãe tentando ensinar o menino. Meu filho, quanto é bota 2. Tira 1. 2 menos 1. Quanto é? 32. Aí ela olha pro lado, Marcelo, é o seguinte, você tem 2, tira 1, quanto é? É 22, mãe. Só que a mulher vai ficando louca, grita, aí entra exatamente nesse lugar que você falou. Ela perdeu a linha. Ela já, tipo, tá de saco cheio.
como é que pode você ser burro assim, que sei lá o que, lá. Obviamente, essa mãe tá sob muito estresse, muita carga em cima, né, da vida dela. Isso é um retrato mesmo. Eu lembro da minha irmã educando minha sobrinha. Tem essas questões do estresse mesmo, e que às vezes a pessoa não tem com quem falar também sobre isso. Ela não tem um suporte emocional. Sim. Não tem uma psicóloga, não tem uma parada, e as pessoas vão educando seus filhos assim, às vezes na base da porrada mesmo, porque da porrada que eu digo verbal, né, de uma educação mais agressiva por como elas foram educadas, né? Isso, porque elas não têm a referência, né? Eu fui educada assim e é isso enfim, que eu tô conheço. viva. Né? Muitas vezes fala assim, eu fui educada assim e tô aqui. Deu sobrevivi. certo. Aí eu disse, gente, mas a gente não quer sobreviventes, né? A gente tá aqui, mas a gente tá ansioso, a gente tem muita depressão, a gente tá com vários problemas. E eu costumo dizer assim, ó, eu apanhei e nem morri. Eu tô bem. Aí eu digo assim, tá bem. Aí ele diz assim, tá bem a ponto de achar que uma criança de 3 anos merece apanhar. Tá bem mesmo? Então, assim... Agora, me tira uma dúvida tá de mãe. Você é mãe. Sou. Como lidar com aquela birra? Sabe aquela birra que a criança liga e ela não consegue desligar aquela birra por exemplo, aquela birra pública, que ela tá gritando no meio do shopping, se esperneando, jogada no chão, e você observa que tem várias mães e pais que vão lidar com aquilo de formas muito específicas. Uns vão pegar a criança pelo braço para cala a boca, sei lá o que, outras vão pegar e deixar a criança chorando. Outras vão se preocupar que tem gente olhando ou que está incomodando. Tem tudo isso, né? Qual o conselho, enquanto uma psicóloga, de fato, uma pessoa especialista no assunto, que você dá para essa birra pública da criança e que aparentemente nada vai desligar aquela birra naquele momento? Primeiro, a gente precisa entender o que é a birra, né? E quando a criança está, assim, realmente muito descontrolada, o que é que aconteceu? Ela foi invadida por uma emoção que ela ainda não dá conta de lidar. Então, ela realmente entra num estado cerebral de luta ou fuga. O cérebro dela é raptado pela amígdala, que é a parte responsável por preparar o corpo para lutar ou fugir, e ela realmente fica preparada para lutar ou para fugir. Então, o coração dela bombeia mais o sangue vai para as extremidades, então por isso ela se debate, né? Ela bate os braços, ela bate as pernas, ela se joga no chão. Muitas mães acham que ele está se jogando no chão para chamar a atenção. E na verdade, o que está acontecendo é que o chão ele é sólido. Se ela se debater em cima dele, ele continua parado. Então, muitas vezes a criança se joga no chão porque ela precisa de alguma coisa sólida para entender, tipo, tá tudo bem, eu tô tendo aqui uma crise, mas eu tenho um suporte firme. Então, ela precisa dessa firmeza. Então, não é porque ela tá fazendo contra você, não é porque ela tá chamando a atenção, ela tá realmente desregulada. Ela tá ali sem conseguir lidar com as próprias emoções dela. Então, algumas mães dizem assim, mas quando eu digo que eu vou embora e eu começo a andar, ela vem. Aí disse, ela vem, por quê? Porque ela sabe instintivamente que se ela for abandonada, ela morre. A criança, ela precisa dos pais para sobreviver. Então, entre ela tá ali num curto-circuito, né, de emoções e ser abandonada, isso pesa mais. Então, ela realmente vem. Mas você não conseguiu ajudar o seu filho a lidar com a emoção que ele não tem capacidade de lidar ainda. Então, é esquecer a plateia. Eu sei que é muito difícil. Então, muitas vezes é pegar a criança e levar para um outro lugar. Não adianta realmente você ameaçar ela, porque você vai estar botando gasolina nesse fogo. E tentar conter ela. Muitas vezes você precisa conter fisicamente, porque você consegue dar o suporte que ela precisa, e tentando realmente acalmar ela para ela voltar pro centro. Lugar, né? Você acha que essas birras eventuais também tem a ver com criação? Como ela foi criada desde cedo? Tipo, digamos, eu quero alguma coisa e eu sempre ganho essa coisa. Aí na hora que eu não ganho esta coisa, a criança pode entender que se ela fizer esse... entre muitas aspas, esse comportamento, essa birra, ou um escândalo, ou um negócio, a forma de ser silenciada é ganhando o que ela quer, isso existe também? Existe, porque você não está ensinando ela a lidar com a emoção. Então, se ela tem uma birra, se ela por exemplo, a gente entrou numa loja de brinquedos, ela quer um brinquedo e eu digo que não vou dar. Ela fica muito frustrada e aí ela
tem esse rapto da amígdala. E aí, ou eu dou para ela o que ela quer, tipo, para ela se calar, o que é que eu fiz? Eu não ensinei a criança a passar pela Você não emoção. educou. Então, ela não sabe que ela pode sentir essa emoção e que vai passar. Então, a birra, ela é natural, né? É um processo natural do desenvolvimento, mas que se a gente não educa realmente, mas não é educado no sentido de, tipo, ensinar o que ela tem que fazer. É ensinar com as suas atitudes que passa, que ela vai passar, que ela precisa, que toda emoção tem um pico e depois ela desce, ela vai embora. Se eu não ensino isso, ela vai ter sempre esse comportamento, porque vira uma birra aprendida. Né? Ela aprende que esse comportamento dela é recompensado. Perfeito. E que funciona. Então, ela recorre por causa disso. Agora, Priscila, a gente está encaminhando aqui. Assim, esse é um assunto tão interessante que depois a gente marca, depois de você voltar para o estúdio, para a gente conversar mais sobre isso. Vai ser um prazer. Acho que a gente pode ter uma roda de conversa sobre isso, com outros elementos, com mães, com pais. Seria muito legal. Acho que seria muito legal, né, a gente ter essa conversa. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer para você, antes da gente começar a encaminhar, gente. A gente está num evento onde vão ter várias entrevistas no dia, por isso que elas são mais pockets, tá? Mas eu tenho certeza que foi muito boa. Mas como que os pais não se abandonam na criação de um filho? Porque às vezes o que mais a gente escuta falar é de que quando um casal teve um filho, eles se abandonam às vezes em prol da criação do filho. Lembrando mais uma vez, pais e mães têm realidades diferentes. Tem casal que vai ter uma base de um suporte, sim, à sua volta gigantesco, que eles ainda conseguem olhar mais para dentro. Tem casal que não, que é tudo contado ali, tal. Então, qual a dica genérica, né, para todos os tipos de casal que você daria para eles não se abandonarem enquanto criam seus filhos? Eu acho que, assim, uma dica genérica, né? Eu acho que a primeira coisa é entender que vocês são um time, né? Que vocês estão do mesmo lado. Porque muitas vezes o que acontece é que a mãe, no começo, precisa dar aquele suporte maior. O pai, muitas vezes, se sente abandonado, porque a mãe está ali com o filho e tudo. Então, é chegar juntos nessa criação. Porque aí vocês, enquanto estão cuidando, enquanto estão criando, enquanto estão educando, vocês também estão como casal, né? Vocês ainda estão no papel de casal, de time, fazendo uma atividade que tem que ser feita. Porque quando um está fazendo ou o outro está fazendo, vocês acabam perdendo esse momento que muitas vezes são os momentos que você tem, são os momentos que você está com o filho. Perfeito. Né? Então, acho que essa é uma dica. E tentar tirar momentos, assim, tipo, dormiu e tal, tentar tirar uns momentinhos ali pra ficar juntos, né, assim. Pra namorar. Sim, é muito importante, com certeza. Daquela namoradinha com o Netflix também ali passando. Exatamente. Entendi, perfeito. Priscila, você é uma pessoa muito massa, muito articulada, não tinha que estar nervosa não, você não tá nervosa, nem pareceu que tá nervosa. A gente vai voltar lá pro estúdio pra falar sobre isso, fazer uma roda de conversa, porque Massa. eu acho que é um assunto muito amplo para meia hora de conversa, é muito amplo, é muita coisa que a gente pode falar. Eu não sou pai, assim, de humanos, né? Essa espécie, eu não fui pai, eu sou pai de malteses, 3 maltesezinhos maravilhosos aqui com a Debbie. Mas é uma questão que eu sou muito interessado, assim, eu acho que é muito, muito importante desromantizar, assim, tirar o romance da vida da mãe e do pai também, porque é uma coisa que é muito suada, né? Você criar uma pessoa talvez seja a responsabilidade maior que existe no mundo. Sim. Né? É um mini-mim seu, né? É um elemento que tá ali, que você saiu de você, que você olha, deve ser Se eu fico aperreado quando eu viajo com os meus cachorros, achando que ele vai comer alguma coisa no chão, achando que sei lá o quê, que papapá. Imagine um ser humano. E uma coisa que eu sempre falo é que a gente estuda para absolutamente tudo que a gente vai fazer na vida. Vai tirar uma carteira de motorista, passa mais de mês estudando. A gente vai para fazer uma profissão, mais de ano estudando. Eu viajei, né, para fazer intercâmbio, trabalhei como caixa do McDonald's. Passei mais de uma semana estudando para fazer aquilo. Aí, para ser mãe, para ser pai, para fazer o trabalho mais importante da vida, que é educar um ser humano, a gente acha que não precisa estudar. Então, isso não existe. E é um estudo enquanto acontece. É. Não um estudo prévio.
Não adianta, porque você... Tá ali, um organismo vivo andando e você correndo atrás, né? Às vezes você aprende uma técnica e ela tá funcionando, daqui a 3 meses não funciona mais. Só uma última pergunta antes de acabar, que eu lembrei que eu não quero sair isso. Mito ou verdade? Os 2 anos é o ano crítico da vida da criança, porque todo mundo fala que quando é criança faz 2 anos. Terrible 2, né? Oi? Terrible 2. Terrible 2. Isso é real? O Terrible 2 existe, a criança dá uma pifada e fica mais difícil? Sim, mas não, calma. É mais difícil porque ela entende que ela é um ser separado da mãe. Ela entende que ela tem vontades próprias. É quando ela passa pelo processo de individuação. Então, ela fala um não para as coisas que você quer, para provar para você e para ela que ela é um ser separado e ela pode querer coisas diferentes de você. Então, ela passa a exercer essa vontade e aí pra gente é muito difícil. E por que eu digo que não é tão verdade que os 2 anos são os mais difíceis? Antigamente, quando as pessoas não tinham nenhuma noção, elas eram pegas realmente de surpresa pela fase dos 2 anos. Então, ela era muito difícil. Mas hoje, com muita informação, eu acho que as pessoas já conseguem passar um pouco melhor. E aí, agora, o que está acontecendo é que as pessoas não estão preparadas para os 3 anos, para os 4 anos, para os 5 anos, porque aí, além de ter a vontade, né, de uma vontade emocional, tem uma vontade cognitiva. Né? Porque com 2 anos, às vezes você fala, tipo, você quer essa ou essa? E aí ele escolhe, porque ele está exercendo a vontade, para ele é suficiente. Mas com 3, essa ou essa? Aí ele diz, nenhum. O que eu não quero é vestir a roupa. Então, começa uma coisa mais difícil, entende? Então, por isso que eu falo, você realmente precisa estar estudando para se adequar às fases de desenvolvimento. Porque se você não entender o que está acontecendo no desenvolvimento cerebral da criança... Cara, não dá pra educar. Não dá. E aí vem os 13 anos da adolescência, os 12 anos da adolescência. Aí vem os 18. São dores diferentes no estágio da criação. Né? E outra coisa que eu falo também, muito, inclusive eu vou lançar um desafio sobre isso agora, né, amanhã, é sobre a gente se educar emocionalmente, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente sabe toda a teoria, a gente entendeu o que está acontecendo com a criança. Isso aconteceu comigo, eu sabia de absolutamente tudo. Mas na hora de colocar em prática, o que acontece? Eu estou emocionalmente desequilibrada, eu estou com raiva, eu estou frustrada. E aí eu não sei como colocar em prática aquela ferramenta que vai funcionar, porque eu não consigo lidar com as minhas próprias emoções. Então, eu realmente senti essa necessidade, já tinha feito esse desafio e aí agora coloquei mais ferramentas, era um desafio de 21 dias, agora é de 30, com 30 ferramentas para a gente realmente conseguir lidar com as nossas emoções, porque a gente não aprendeu a fazer isso quando criança. Então, nós somos analfabetos emocionais. Então, para a gente lidar com a emoção do outro, primeiro a gente precisa aprender a lidar com as nossas. É o conceito da máscara do avião, né? Isso. Quando a máscara cai, o primeiro lugar que você bota é em você para depois ajudar os outros. Né? Exato, senão não ajuda não. Senão não adianta. Se você não estiver bem, ninguém tá bem. 2 ferrados, né? Exato. Priscila, você é massa demais. Você curtiu? Cara, muito obrigada. Eu amei. É só o começo, a gente vai se encontrar de novo, viu? A gente vai fazer Estou isso ansiosa. De novo. Eu acho que tem pauta pra caramba pra gente conversar. Que bom. Fazer essa roda de conversa. Mas a câmera é sua. Essa câmera aqui que tá te olhando, você pode mandar o recado que você quiser. Você pode pedir pra seguir. Você pode pedir... Manda o recado que você quiser, que a galera tá te ouvindo e te vendo. Bom, eu queria agradecer imensamente se você escutou até aqui, porque eu acho que esse é um tema muito importante e realmente muito pouco tempo para falar sobre muita coisa. Então, se você se interessou por esse tema, se você acha que ele é importante, me segue no portal.materno no Instagram, que eu tô sempre compartilhando muito conhecimento por lá. Maravilha total! Estamos aqui nos Nordestinos pelo Mundo, no Festival Costume Gourmet, no Festival Costume Saudável, tendo conversas desse calibre, desse nível, que é importante, porque afinal a saúde do corpo é importante, mas a saúde da mente também é importante. E no caso aqui, você só vai conseguir ser uma mãe plena, identificando as suas emoções, pelo que a gente entendeu aqui, cuidando delas. Sim. Antes, para que você possa ser útil para dividir essas informações e estar bem também, né? Não é isso? Exatamente. Então, um beijo no coração de vocês. É só a primeira do dia. Hoje serão 6, não 5. Tá? Serão 6 entrevistas. As últimas 6 dessa segunda edição que nós estamos fazendo parte. Tem mais de 10 anos de festival. Viu? Um beijo no coração. A gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo, que é já já. Viu? Dá tempo de você ir almoçar, volta. Almoçar não, já passou do almoço. Dá tempo de você ir lanchar.
E aí você volta pra cá pra assistir a gente de novo, tá bom? Até a próxima. Valeu! Show! Ei, foi massa. Foi. Não deu pra passar sobre as coisas? Deu. Foi muito legal. É isso. Eu agradeço demais. Tá doido, pô. Foi incrível.